Em meio ao caos político e financeiro, há também diversos perigos encontrados em cada canto do Planalto Central. O coração do Brasil está em alerta. Brasília periférica. Mais de 3 milhões de habitantes espalhados pelo Cerrado brasiliense. Ruas se definem em cores, casas, prédios, muros, calçadas, concreto, aço, pessoas, negros, brancos, homens, mulheres, crianças, rua de barro, rua de asfalto, rua de baixo, rua de cima, entre becos e vielas, entre manhã e tarde, onde tudo acontece. Rua, ruas. Ela clama, ela chama, ela grita, ela ama. Ela é dela, barro, asfalto, lá em cima ou lá embaixo. Tem quem sorri. Ontem, hoje, muitos choraram sim. Eu já morei aqui, ali, muito tempo vivi aqui. Quantos vi chegar, quantos vi partir. Eu vou um dia, mas ela vai ficar aqui. Via urbana, minha rua, meu jardim. Rua tem voz, a voz vem da rua. Voz de rua. Mais um sobrevivente, mais uma história, igual a minha e a sua. Cara, eu comecei a usar droga 11, 12 anos de idade. Comecei fumando cigarro. Curiosidade, morador da cidade satélite de Ceilândia, onde o índice de criminalidade é muito alto, era muito alto, né? Hoje se expandiu para as outras cidades. Na época não existia Samambaia, nem Recanto das Emas, só existia Ceilândia e era a cidade que tinha mais índice de marginalidade. E pelo fato de eu ser morador da Ceilândia, então tudo me levava a trilhar para esse caminho, né? E aí eu comecei fumando cigarro, fui me envolvendo aos poucos, comecei a cheirar cola com os amigos, matava aula, cheirava cola, até que eu conheci a maconha, né? Acho que com 13 anos de idade eu experimentei a maconha. Muitas amizades, Ceilândia, né, meu? E hoje eu até falo para muitas pessoas, a maior influência da gente é as amizades. Se você quer se afastar de alguma coisa, você tem que escolher as amizades certas. Então eu comecei a andar com pessoas, né, Ceilândia e tal, uma marreta, aquela fita, um querendo ser mais do que o outro. E aí as amizades acabaram me levando, trilhando para esse caminho das drogas. Bom, em 1990, eu tinha passado da minha adolescência, chegando na fase adulta. E em 90, aqui no Gama, eu já era microempresário. Eu e meu pai, nós tínhamos loja, tínhamos comércio aqui no Gama. Mas eu já era um cara envolvido com o tráfico, já era envolvido com o uso de droga. Já estava meio que envolvido no crime de uma forma que era um envolvimento em ascensão. Porque em 1990 eu já estava sendo um cara conhecedor de que o tráfico dava dinheiro. E tanto usava quanto vendia cocaína no intuito de ganhar dinheiro. E isso foi, em 1990 foi bem um começo de um envolvimento maior no meio de tudo isso. Verdadeiramente o crime ele acaba dando para aqueles que se envolvem em diversas áreas que o crime tem, porque eu costumo falar que nós conhecemos dois mundos. Nós conhecemos o mundo que nós vivemos e o mundo espiritual ele existe. E eu costumo falar que o crime é o terceiro mundo, onde tem seus governantes, onde tem os seus soldados, os seus exércitos. Ele é um terceiro mundo, onde tem o seu congresso, o seu presidente, seus governadores, deputados e etc, etc, etc. O crime tem tudo isso. E ele acaba que ele dá. O crime verdadeiramente ele dá. O crime entrega para a pessoa que se joga de cabeça nele,
ele entrega várias coisas. O crime dá várias coisas. Ele dá dinheiro, ele dá status, ele dá fama. Ele, de uma forma pesada, ele faz o cara ficar lá em cima. Então ele passa de uma ilusão. Porque a ilusão o cara acha que tem e não tem. O crime faz o cara ter. Porém, o crime desgraça a vida de qualquer um. Eu, no crime, eu me tornei traficante. Desde o final da minha adolescência, ainda menor de idade, para usar droga e para fazer as outras coisas que dava vontade de fazer, de estar nos lugares onde eu queria estar, eu comecei a vender droga. De acordo com que os anos foram passando, o envolvimento com o crime ele foi aumentando, o conhecimento da droga foi aumentando e o dinheiro foi começando a aparecer na minha vida através do tráfico de uma forma maior cada vez mais. Então o tráfico virou a minha vida. Eu virei traficante mesmo e me joguei no tráfico e de repente o cara perde o amor próprio e perde o amor ao próximo. Não existe isso não. Entre 9 anos, de 9 para 10 anos, eu tive o contato ali com a cola, né? Na época eu não sabia muito bem o que era, se era lombra, eu não sabia o que era, eu só sei que eu senti algo diferente, foi o primeiro contato, né? Aí depois mais pra frente, de 10, 11 anos em diante ali, foi onde eu tive um contato maior, né? Que eu comecei a me turmar com os caras da quebrada, comecei a fumar maconha, né? Meu cigarro, entendeu? 10 anos de idade, cara, foi o meu primeiro contato com as drogas, muito novo, né? Foi quase perto, né, da perda do meu pai ali. Meu pai faleceu em 88, nesse meio tempo aí já tudo mudou, já foi outra cena, né, meu? Eu me vi, tipo, sozinho, mesmo eu tendo a minha mãe, minhas irmãs e tal, eu me vi sozinho, né, meu? É como eu sempre digo, era eu e o mundão. E aí a rua, né, cara, a rua ela te oferece coisas que às vezes você não tem dentro de casa. Você tem o essencial dentro de casa, mas pra você não é o suficiente. A rua ela brilha o teu olho. Ela mexe com algo muito forte dentro do ser humano, a rua, os prazeres, né? E esse contato com a droga aí foi onde tudo se iniciou, cara. Foi difícil, foi um momento difícil. No começo é legal. No começo é legal, você começa a usar, você acha que é aquilo mesmo, né, meu? Outra sensação, tal. Mas no decorrer da caminhada você vai vendo que aquilo dali é uma destruição, né? E que foram vários anos dentro disso daí. Hoje muita gente olha pra mim e não imagina que eu já fui um cara noiado. Na época, cara, tinha uma droga em Brasília, que o nome dela era Merla. E quem fumava essa droga, na quebrada era intitulado de noia, noiado. Noiado porque fumava essa droga. Então assim, quando eu digo noiado, era aquele cara que andava com os dedos pretos, né, meu? Na época tinha muito disso e era tipo como se fosse uma vantagem. Eu lembro que quando eu e algumas outras pessoas passavam a noite fumando essa merla, quando era no outro dia que eu olhava por dedos, os dedos estavam pretos, né? E aquilo era uma vantagem pra nós na época, mano. Falar aí, passei a noite noiando e tal. E não sabendo que ali era uma destruição, né? Não sabendo que ali era um suicídio lento. Um suicídio lento, cara. Você vai se matando com as suas próprias mãos. Você entendeu? E a merla é uma droga, hoje eu assimilo ela parecida com o crack. O crack a potência dele é maior. Porque eu vejo que na época, mesmo quando eu fumava, quando eu era noiado, eu lembro que eu cortava o cabelo, andava com a roupa limpa e tal, né, mano? Mas assim, eu dei muito trabalho pra minha mãe nessa época. Na época da merla. Foi uma das descobertas que mudou muito minha vida. Pra pior, na verdade, né? Não pra melhor. As drogas é isso daí.
As drogas, ela piora a situação da pessoa, né, meu? E vai te tornando um cara cada vez mais decadente, cada vez mais diferente do seu natural, do seu ser humano natural, né? Ela vai mudando sua personalidade. Das drogas, fui vítima também das drogas. A gente começa ali no cigarro, né? Depois você já quer fumar uma maconha, depois já quer um lança, já quer... Até já cheirar cola, já cheirei, porque aquele tempo lá que tinha mais era cola, né? Hoje em dia não, já tem outras drogas, né? Essas drogas mais, né? Tem bala, tem papel, já tem outros tipos de droga. Mas a droga mesmo que eu era viciado era a cocaína. Cocaína, essa droga aí, viu? Quase acabou com minha vida. Ela veio mesmo para destruir. Um tempo atrás eu era viciado mesmo, cabuloso. Eu já tive três tentativas assim, de querer se matar por causa de droga dentro de casa, na depressão. De você pegar o revólver assim e falar, cheiradão ali na lombra, você pegar o revólver e falar, moço, vou ter que me matar. Já cheguei ao ponto de fazer isso, de botar a arma assim e falar, vou me matar porque eu não aguento mais essa vida, né? E alguém chegar, bater no portão, alguém chegar, né? Esse dia foi até meu irmão que chegou, falou, Marcos, o que você tá fazendo e tal? Aí ele chegou, já escondi o revólver, já fui deitar, né? Aí ele já foi um livramento ali já, porque eu já ia querer me matar. Teve outra vez aqui em casa sozinho, cheirando aqui, eu cheirava, mas eu cheirava com força mesmo, eu tava cheirando de um jeito que vou te falar, viu, velho? Quase que eu tive um ataque cardíaco em casa sozinho. E eu quase que eu falei, Deus, é agora que eu vou morrer. E com sede e sem ar, eu bebia água e a sede não passava. Eu falava, meu Deus, e não tinha força pra nada. Eu deitei ali, eu olhei assim, eu fui lá no quarto, olhei pra minha filha. Eu despedi dela, olhei pra ela assim e falei, tchau, filha. E fui pra sala, que eu já ia morrer na sala. Eu sabia que eu ia morrer na sala. Ali eu ajoelhei na sala e falei para Deus, Deus, não deixa eu morrer não, pelo amor de Deus. Eu nunca mais vou usar essa droga desgraçada, por favor, Senhor. E comecei a pensar nas coisas da minha vida, nas coisas que eu já vivia, comecei a me suar todinho, suava. E não sei falar para você se foi uma ilusão, se foi na lombra, ou se foi mesmo assim, se foi a morte saindo de perto de mim, mas eu vi um vulto saindo assim, ó, descendo assim pela escada assim, que eu olhei assim e falei, ele foi embora. Na hora que eu vi que esse vulto foi embora, foi na hora que eu comecei a melhorar, fui tomar um banho e consegui deitar e dormir. Mas eu pensei que eu ia morrer nesse dia. Então eu já vi meu pai chorar várias vezes. Uma das vezes que eu lembro que marcou para mim, ele com a mão encostada no muro, chorando, levantava a outra para o céu e falava, oh meu Deus, tanto que eu pedi um filho homem, e um filho só que eu tenho me dá esse trabalho todo, né? E aquele dia eu vi meu pai chorando, me deu uma tristeza muito grande no meu coração. Mais uma vez eu prometi para mim mesmo que eu não iria mais usar droga, mas no outro dia, 2 dias depois, voltava a usar novamente. Em meio a essas promessas, né, que eu iria parar de usar drogas e tal, teve uma vez que eu empenhorei uma máquina de furar do meu pai, essas furadeiras. Fui na boca, empenhorei a máquina, falei, pai, eu empenhorei ali na boca. Falei a real pra ele, eu já estava no nível assim que todo mundo já sabia da minha caminhada com droga, já estava declarado um viciado. E aí ele me deu o dinheiro para mim ir à boca buscar essa furadeira. Chegando lá, o dono da boca não estava. E aí eu saí, encontrei um parceiro que estava fumando um, acabei colando com ele, fumamos um. Acabou que eu peguei esse dinheiro, voltei lá, o cara não estava, fumando outra boca, comprei
uma droga, acabei gastando R$5, subi lá pro setor veredas, enfim, me envolvi lá, fumei, usei, no final da noite eu vim embora para casa, sem a máquina, sem o dinheiro, e naquela noite, no meio do mato, entre a vila e essa quadra, eu vindo para casa e preocupado porque o meu pai já tinha brigado muito comigo, e aí eu olhei para o céu e fiz uma promessa mais uma vez, só que dessa vez eu fiz olhando para o céu. Prometi, falei, Deus, se eu chegar em casa e meu pai não brigar comigo essa noite, eu prometo que eu nunca mais eu uso droga. E se eu usar droga, o Senhor pode me cegar. Fiz essa promessa olhando para o céu. E naquela noite eu cheguei em casa, meu pai levantou, olhou para mim, não falou nada. E do jeito que eu pedi para Deus e tal, meu pai não comentou nada. No outro dia meu pai não falou nada. E aí eu tinha uma cachorrinha que eu gostava muito. E essa cachorrinha começou, eu chamava ela, ela vinha pro meu lado, batia a cabeça na minha perna, batia a cabeça na parede, e eu sem entender. E aí foi indo, ela foi piorando. E aí eu descobri que ela estava ficando cega. Né, meu? E passasse uns dias, ela ficou cega, morreu doente. E aí eu entendi que com Deus a gente não se deve brincar, que aquela cegueira poderia ter sido na minha pessoa, né? Então foi um dos momentos onde eu comecei a entender que Deus existia e outras coisas que Deus fez na minha vida, né? Esse foi um dos fatores assim que marcou. Outra vez também que eu peguei o cartão na carteira do meu pai numa sexta-feira e eu tinha a senha e eu gastei todo o pagamento do meu pai sexta, sábado e domingo. Ia na Ceilândia, pegava uma lata, fumava, usava, virava bicho na noite, subia pra cima dessa laje aqui, meus pais dormindo e eu lá usando. O dia clareava, eu deitava na cama e minha mãe pensava que eu tinha acabado de acordar. Eu falava, vou ali, já ia pro mato, 3 dias engatado. Aí eu me lembro que na segunda-feira meu pai falou, vamos comigo no banco sacar um dinheiro, meu dinheiro saiu e tal. E eu fui com meu pai, sabendo que não tinha R$1 na conta. E eu na fila, meu Deus, e agora? E aí eu peguei e falei, pai, eu vou ali no banheiro. E sumi, meu irmão. E aí a única vez que eu vi o meu pai muito bravo, sem paciência com a minha pessoa, porque foram vários motivos para ele me expulsar de casa, para não querer mais a minha presença, tantas e tantas decepções. Eu que peguei som de casa, vendia vários objetos, né? Vendi. Então, essa vez, meu pai ficou lá na fila, eu vim embora. Quando eu cheguei aqui no outro dia, porque eu ainda tinha um resíduo de dinheiro, um resíduo de um pouco de droga e tal, ele queria me bater, falou, oh, some daqui, pega suas coisas e some daqui. A minha mãe bateu de frente com ele e falou, não, ele não vai sair e tal. Aí minha mãe que segurou a minha onda, né? Mas foi um outro fator assim que eu vi meu pai e eu vi ali que eu já estava no estágio de decepcionante, porque eu tirei o dinheiro da feira, o dinheiro de pagar a conta de luz, da conta d'água, todo o dinheiro de custear as despesas, né, meu? E eu gastei tudo com droga, né, meu? Então eu tava me sentindo já um Zé Ninguém, desdentado. Outro fator que me deixou muito triste, uma mão que eu tava na Rua do Lago, eu passava a noite toda pedindo R$1 para um, para outro. Mano, arruma R$1 aí pra mim entrar na boate, tinha uma boate lá e tal. Aí juntava R$3, em vez de eu entrar, eu ia na boca. Era a noite todinha, no final os caras, mano, tu não entrou, não te vi lá não. Oxe, tava lá, mano, não viu não? Acabou que eu nem entrava, era a noite todinha, pedindo R$1 para um, para outro. Todo sujo, muitas das vezes de sandália, ou uma bota, porque os meus tênis eu tinha noiado tudo. E uma mão, um grande amigo meu, tava do meu lado, chegou outro cara, falou assim pra ele, mano, eu de canto aqui, mas eu escutei, tava ligado, eu sempre fui captador. Falou, mano, sai de perto desse noiado aí, mano, tu tá se queimando, esse cara é mó noiado. E ele falou isso pro meu amigo, aquilo ali cortou meu coração, porque era um parceiro que eu tinha assim um sentimento profundo. E aquele dia eu fui para casa pensando, triste, meu Deus, olha a minha situação, né? Eu perdi todos os meus amigos, ninguém mais queria andar comigo,
As minas que me admiravam antes de eu me envolver com droga, eu dançava muito, né? Tinha toda uma vida. E aí eu fiquei chateado com essa situação também. Foi outro fator que marcou muito na minha vida, essa decepção de ser tarjado como um noiado, não Zé ninguém, não zero à esquerda. Foi o que eu me senti diante do comentário do parceiro. Um noiado, a partir do princípio que eu cheguei a pesar 51 quilos, né, meu? Hoje eu peso 80 quilos, então eu cheguei a pesar 51 quilos. A minha mãe me internou numa clínica de recuperação. Na realidade eu fui porque eu quis, né? Eu vi que não dava mais. E aí fui para essa clínica, passei 3 meses, 16 dias e eu me lembro que bateu agonia para mim vir embora e lá, para honra e glória de Deus, era uma clínica evangélica, o qual a palavra de Deus penetrou na minha vida, aprendi muita coisa, onde eu li todo o Novo Testamento, comecei a ler o Velho. E eu me lembro o dia que eu estava indo embora, o pastor da casa de recuperação falou: Máximo, senta aqui, você não está preparado para ir embora e tal. Aí falou muitas coisas, foi na Bíblia. E assim foi feito, que eu cheguei, passei 2, 3 meses, não deu outra. Caí de novo e caí mais pesado ainda, né? Aí que eu fiquei mesmo desandado, minha vida virou de cabeça para baixo. Até que um dia fui convidado por um primo meu para ir para São Paulo. Ele era encarregado de obra lá e tal. E aí eu comecei a trampar. Cheguei lá numa quarta, na sexta-feira já estava de carteira assinada. E aí lá, uma das palavras que me ajudou muito, né, que eu nem cheguei a comentar, eu era casado, namorei 4 anos com uma moça e casamos. Passamos 6 meses casados, em meio a em ser usuário de droga, em decepções, acabamos nos separando. E quando eu cheguei dessa casa de recuperação, né, acabou que eu caí de novo. E quando eu fui para São Paulo, ela falou bem assim para mim: olha, negão, ela me chamava de negão, lá em São Paulo tem um crack. E se você se envolver com crack lá, você vai morrer, porque o crack é pesado. E isso serviu de alimento para mim não experimentar esse crack. Mas mesmo assim, quando eu cheguei em São Paulo, eu resolvi experimentar esse crack. Já fui preso. A primeira vez que eu fui preso foi em 1992, por assalto, 157. Passei pouco tempo preso, saí, e no ano de 2000 eu voltei para a cadeia no antigo 12, que era o tráfico na época, e no 121, homicídio. Fiquei um tempo na cadeia, 4 anos e 8 meses mais precisamente. E no ano de 2005 eu ganhei minha condicional, saí, só que eu voltei para o tráfico. Na verdade nunca tinha parado, nem dentro da cadeia. Continuei traficando até mesmo dentro da cadeia, saí, ganhei a liberdade. E em 2007 eu voltei novamente para a cadeia, num 33, que é o tráfico hoje em dia. Ao todo eu fiquei 13 anos, 5 meses e 15 dias na cadeia, deixando de lado a época de 92, porque em 92 eu fui beneficiado, saí em 93, então nem conto. Mas de 2000 para cá foram 13 anos, 5 meses e 15 dias. A cadeia, ela é um pedacinho do inferno. Cara, vou falar, a cadeia não regenera ninguém, a cadeia não muda ninguém, a cadeia não faz ninguém se recuperar, mas de forma nenhuma. E eu, por mais que eu cheguei a aprontar algumas coisas dentro da cadeia, eu procurei dentro da cadeia fazer de alguma forma que eu me adiantasse. O que é isso, se adiantar dentro da cadeia? Eu procurava ter uma forma ali de eu sobreviver de uma forma melhor, de poder comer melhor, de poder dormir melhor, de poder ter um lugar melhor para minha família chegar e tirar a visita, porque lá tudo é pago. Dentro da cadeia, se você quiser ter um banco para tua família sentar no dia da visita, tu tem que pagar um monte de dinheiro num pedaço de 1 metro de banco.
porque lá nada é de graça. Se você quer uma cama para dormir, você vai pagar um absurdo de dinheiro, porque a superlotação em Brasília é muito grande e uma cama é muito caro. Você está entendendo? Então eu procurei sempre me adiantar. E uma das coisas que eu procurava me adiantar, eu sempre procurei correr atrás de uma classificação. O que é que significa essa classificação? A classificação dentro da cadeia, o cara vai trabalhar, ele vai fazer algum tipo de trabalho, ou ele vai para uma cantina, ou ele vai pagar a comida, vai pagar a xepa, ou ele vai fazer faxina nos pavilhões, você está entendendo? Vai pagar o café da manhã, ele vai estender roupa, alguma coisa nesse sentido, onde tem trabalhos dentro da cadeia que permite que o cara seja classificado. Isso aí vai remir. 3 dias trabalhado, o cara ganha um dia menos na pena. E eu, graças a Deus, eu sempre consegui trabalhar. Eu sou vítima dos meus próprios atos. Eu não tenho ninguém que seja culpado por tudo aquilo que eu fiz no meu passado. Os meus pais sempre procuraram me dar tudo do bom e do melhor. O meu pai, com toda a falta de instrução que ele podia ter, com toda a ignorância que meu pai podia ter, ele sempre quis me dar o melhor e sempre quis que eu fosse um cara que estudasse, me formasse e fosse alguém na vida. A minha mãe sempre foi uma pessoa maravilhosa que sempre procurou me apoiar em tudo e me dar o de melhor. Os meus irmãos, hoje, graças a Deus, todos estão formados. Ou seja, eu sou de uma família legal. A minha família nunca me deixou a desejar em nada. Pelo contrário, eu deixei a minha família a desejar em tudo. A ilusão me fez achar um monte de coisa, viver no achismo e querer tudo aquilo que não era meu. Então o que acontece? Eu sou vítima do próprio Elby, mas de uma forma ilusória, decadente, degradante, sabe, de uma forma destrutiva. Eu não destruí só a mim mesmo, eu destruí um monte de gente, um monte de vida. Um monte de gente que de repente caiu na ilusão do crime, do tráfico e achou que tudo aquilo que estava ganhando naquele momento era algo muito grande, que de repente aquilo ali ia ser legal e ia ser para sempre. Só que o para sempre sempre acaba. E o crime, ele não vai levar ninguém para lugar nenhum. Ele tem uma certeza plena. Ou você vai para a cadeia, ou você vai morrer. Graças a Deus eu fui para a cadeia. E Deus me tirou. Eu não morri. Mas eu perdi uma porrada de amigo. As drogas, a primeira coisa que ela tira é a moral do cara, certo? Você, cara que usa droga, no começo todo mundo te considera e tal, você se acha o cara tal, só que no decorrer da caminhada você vai vendo que não é bem desse jeito aí. Então assim, eu perdi a moral, perdi a confiança das pessoas, ninguém já confiava mais, a comunidade já olhava com os piores olhos pra mim, né, meu? O cara que usa droga, ele é a escória, ele é tipo invisível, mano, na quebrada, tá ligado? E aí, através das drogas, vai te levando em vários outros lugares, né, mano? Então, a família, a moral, o caráter, então todas essas coisas aí a droga rouba. Você entendeu? Eu lembro que um dos primeiros amigos que eu perdi foi o finado Tinga. O finado Tinga, ele não morreu de tiro, mas ele morreu por envolvimento com as drogas e com o crime. Ele morreu drogado tentando assaltar um caminhão, certo? As pessoas não dizem que foi um assalto, mas eu acredito que ele estava querendo fazer alguma coisa ali, né, meu? E aí ele caiu desse caminhão, cara. E foi um dos primeiros parceiros, assim, que eu lembro, que faleceu, assim, que mexeu muito comigo. Na época, nós estamos falando de 1993 para 94. Muito jovem. E ele caiu desse caminhão e foi uma perca muito grande. E depois desse daí veio vários outros. Veio o finado Beto, morreu de tiro dentro do fliperama, um tiro na cabeça. Teve o finado Chico Doido. Esse finado Chico Doido, ele não foi tão amigo meu, mas eu conhecia ele da quebrada. E eu vi no dia que os caras matou ele. Você imagina você com 13 anos de idade, você vê o cara tirando a vida do outro, com um tiro no pescoço. Foi choque, mano. Eu entrei em choque, eu fiquei vários dias em choque, tá ligado? Teve outro também que mexeu muito comigo, o finado Naldinho, foi um cara muito perigoso dentro das ruas do Paranoá. Foi um cara muito perigoso, foi um cara do crime, cabuloso. E assim, ele era muito próximo à minha pessoa, porque o irmão dele foi um dos primeiros namorados da minha irmã mais velha. E eu lembro quando eu vi ele no chão,
no fundo da casa dele, caído de bruço. Eu fiquei vários dias sem conseguir dormir, eu fiquei vários dias assustado com aquela cena, né, meu? Aquilo não me saiu da cabeça. Eu lembro como se fosse hoje, essa situação. Teve o finado Careca, o finado Hambúrguer, certo? O finado Barata. Então, assim, cara, eu perdi muitos caras no crime da rua, meu, por envolvimento direto e indiretamente com as drogas e com o crime. Foram muitas pessoas, finado Renato. Finado Renato era amigão, cara. Todos esses citados, cara, foram caras que eu vivi muito próximo deles. Mas o finado Careca, o finado Hambúrguer foi um dos moleques que mais fez falta, tá ligado? Na época não tinha essa cultura e esse lazer, não tinha. Isso que está acontecendo hoje, por exemplo, aqui não tinha. Não existia isso para envolver as pessoas, ao ponto das pessoas poderem passar a história delas para frente. Eu lembro que na minha época, cara, era o crime, as drogas e era isso aí que tinha. Não tinha outro meio. Para quem é da periferia, para quem é criado numa área periférica, meu, o que está mais próximo dele é isso daí. Então não tinha, eu não lembro de ter alguma coisa assim para me envolver ao ponto de eu não ir para esse outro lado aí. Essa cultura, esse envolvimento, lazer, não tinha tipo, por exemplo, cursos profissionalizantes, não tinha... Eu lembro que eu até fiz um curso na ASP, que era na W3 Sul. Eu fiz um curso de serigrafia na época. Hoje eu não sei nada disso, porque eu não sei se o decorrer do tempo fez com que eu esquecesse, eu não sei se foi o uso de muita droga que fez com que eu esquecesse do que eu aprendi, mas hoje eu não sei mais fazer o que eu fiz lá há anos atrás. Mas eu fiz esse curso. Mas não tinha a cultura, não existia essa cultura para envolver os jovens da periferia. O crime é uma ilusão. O cara for pensar bem, o cara que for... Eu converso com eu tenho um filho de 16 anos e ele estava começando a querer entrar para essa vida. Eu conversei com ele e dei a ideia real mesmo para ele. Falei, se você quiser entrar, você vai entrar, mas você sabe que você vai morrer ou você vai ser preso. Então, se o cara for esperto, um pivete está chegando hoje e quer entrar pro crime, se ele for um cara esperto, ele sai logo, vai estudar, vai trabalhar, que ele vai ser alguém na vida. Porque se ele não for fazer isso aí, pode saber que ele vai ser mais um para a estatística. Perdi vários amigos, os caras que eu perdi só foi percas assim que tem cara assim que você considera mais que seu próprio irmão, né? Porque você cresce com ele, anda com ele, vai pro colégio com ele. E nessa eu perdi vários e vários e vários, viu? Teve uma época de 97 a 99, era todo mês. Janeiro eu ia pro cemitério, fevereiro eu ia, março eu ia, abril eu ia. Eu só estava esperando chegar a minha vez, que não tinha como não. Todo mês era uma morte de alguém. Você entrou no crime, você já pode saber que você já arrumou problema. Com polícia, com bandido, com tudo. Porque o crime já traz inveja, o crime traz decepção, já traz orgulho, já traz dinheiro fácil, aí já começa os problemas, mulher. Uma hora a casa cai, não tem caô. E o que você faz aqui você paga. Você acha que você está ali, que você vai roubar ali, que você vai roubar um pai de família ali, que você vai ganhar um malote ali, que você vai pegar o dinheiro, você vai pegar esse dinheiro, vai gastar, vai luxar, você pode fazer isso, mas você vai ter que pagar de uma forma ou de outra, entendeu? Ou você pode ser preso, ou pode acontecer alguma coisa. Não existe crime perfeito, uma hora é descoberto. Essa vida do crime aí é cadeia ou morte, não tem caô. E se você tá ligado que você tá ali no grupinho, junta 1, 2, 3 amigas ali, aí você tá ali quer fumar maconha, ali você tá afim de beber, aí aparecem umas doninhas, você se empolga, já quer roubar. Isso aí tudo é ilusão, isso aí, parceiro, uma hora você vai se dar de mal.
Então, se eu fosse tu, pensava direitinho já na tua vida, aproveitar que você já tá novo ainda. Tem muitos que vão ver esse documentário aqui, que tá precisando de ouvir isso aí que eu vou falar agora. Parceiro, sai enquanto há tempo. E eu sei, eu senti na própria pele, tá ligado? De como é essa vida. Já vi vários parceiros meus morrer, vários. Não foi nenhum, dois, três, quatro, cinco, não. Foi vários mesmo. Inclusive aqui nos meus arquivos aqui tem várias fotos aqui, né, que eu guardo aqui de lembrança. Inclusive eu separei umas aqui pra vocês verem, ó. Pra ver que não tô jogando conversa fora, certo? Ó, isso aqui, ó. Isso aqui que tá do meu lado aqui, o Galileu morreu, né? Morreu lá na Lua, dentro da boate lá. O Erismar morreu também. Esse aqui era meu mano, cabuloso. Morreu. Isso aqui também morreu, ó, o Gadinho. Entendeu? O Galba morreu esses tempos agora. Entendeu? O Berdan, foto do Berdan aqui, do Hussein. Só mano mesmo assim que cresceu comigo, ó, com o enterro do ET, que o finado Hermes, eu magrinho com um revólver aqui, ó. Entendeu? Finado Euclides. Esse aqui é o finado Tiano, morreu agora na cadeia. Finado Galba, finado Galileu, finado Erismar. Só tem finado, mano. É várias, né? Vou pra citar o nome aqui dos finados aqui, é muitos, cara, que cresceu com nós aqui. Tem um Xuxinha, que morreu tem pouco tempo. Tem um Rafaelzinho também, moleque morreu lá no fórum lá. Tem vários caras que deixou se envolver na vida do crime e acabou nessa, entendeu? É vários mesmo. E a guerra não para, a guerra não para. Só mesmo se você tomar uma posição e falar, vou largar. Aí e pedir força para Deus, senão não consegue não. Que é de cabuloso. Mas é isso aí, mano. Outra das coisas que que marca pra mim, assim, marca não, né, meu? Que eu tenho até orgulho de falar, em ter tido a oportunidade de chegar pra minha mãe, né, e pedir desculpa pra ela em vida, porque muita gente aí conhece uma música do Facção Central, a qual ele relata na música, ele pede desculpa à mãe, pelos problemas que ele fez ela sofrer, e acabou que na própria música a mãe dele morre de desgosto, né? Morre de desgosto procurando ele na rua e tal. E eu vivi isso aí. Minha mãe muitas das vezes saía na rua me procurando, meu pai de bicicleta, né? Então minha mãe sofreu muito e hoje eu tive a oportunidade que muitos não tiveram em pedir desculpa para minha mãe, ela em vida, né? E só de eu saber que eu não vou ver minha mãe no caixão com semblante triste, porque muitas das vezes, quando uma mãe morre com um filho drogado, ela morre decepcionada. E quando ela morre decepcionada, você pode ter certeza que ela vai estar no caixão com um semblante triste, porque até na hora da morte, ela estava decepcionada com um filho. E graças a Deus, isso aí minha mãe não vai levar para o caixão. Até me emociono, né, meu, porque é uma felicidade que eu tenho muito grande, eu gosto muito dos meus pais. Mas enfim, né, meu, graças a Deus hoje eu tô aí, firmão, só orgulho para meus coroa, né, aquele mesmo Zé Ninguém, que andava descalço, deixava o tênis na boca.
que ele mesmo hoje se tornou empresário. Graças a Deus que, conhecido aí no Brasil todo como DJ Marola, tem o meu grupo que chama Voz Sem Medo. Não só com Voz Sem Medo, tenho viajado o Brasil, tenho sido indicado em prêmio como o melhor DJ. Foram mais de 10 estados, viajei com grandes nomes do rap nacional, entre GOG, Cirurgia Moral, Provérbio X, próprio meu grupo Voz Sem Medo. E tive a oportunidade de trabalhar com vários grandes nomes do hip hop. E tenho a loja de hip hop de Brasília aí, o qual eu lancei 35 títulos, né, na parceria com os grupos. Foi fundada a gravadora Marola. Gravadora não, eu costumo dizer que é um selo de distribuição, Marola Disco, né? Então ajudei muitos grupos e muitos grupos me ajudaram a estar aonde eu estou hoje, né? O respeito adquirido. E eu só tenho a agradecer a Deus por ter transformado uma pessoa que ninguém dava nada por ela, a pessoa que eu sou hoje. Hoje eu tenho o respeito de muita gente gosta de mim. Esse dia mesmo eu recebi uma revelação ali numa igreja e foi falado para mim que hoje as pessoas, que eu fui separado por Deus e que as pessoas têm orgulho de andar do meu lado, né? E automaticamente eu lembrei desse cara fazendo esse comentário com o meu amigo, né? Que eu estava andando com o Zé Ninguém e tal, estava se queimando, né? E graças a Deus estou aí, estou firmão. Quem eu sou hoje? Máximo José da Silva, um cara que se sente super abençoado por tantas e tantas maravilhas que Deus tem feito na minha vida, né? Hoje, empresário, né? Instrumento usado por Deus, porque através da minha pessoa tenho abençoado vários grupos de rap. Eu, como na linha de frente de alguns eventos, Deus me colocou nesta posição, Deus que abriu esses caminhos, abriu essas portas, né? Então eu me sinto um cara abençoado, um cara instrumento para abençoar pessoas. E eu vi o sobrenatural de mudança na minha vida. Eu acredito muito na oração. Quantas e quantas vezes minha mãe orou pela minha vida e a oração dela valeu, mano. Hoje eu tô aí firmão, entendendo que Deus é o Todo-Poderoso, né? Não existe uma coisa igual. Hoje eu entendo que as orações da minha esposa, né, várias experiências que eu tive sobrenaturais. Eu, 42 anos, que vivi toda uma vida convivida com pessoas usuárias de drogas, conheci muitos usuários. Eu deixo aqui, não é bem um recado, né? Se eu estou aqui hoje falando foi porque meu pai e minha mãe não desistiu de mim. Eles acreditaram que um dia eu iria se recuperar, que eu iria me recuperar. Então, você que tem aí um filho, um irmão, um primo, um parente que esteja passando por essa situação, não vire as costas. Porque muitas das vezes fala, esse aí já era, fulano de tal. Por isso que existem muitos mendigos, muitos morrem, porque você deixou de acreditar. Então, acredite em Deus, ore por essa pessoa, que há uma transformação. Aquele lá de cima é capaz de tudo, é o dono do ouro, da prata, conhecedor de todos os segredos. Então acredite que Deus pode fazer um milagre na vida dessa pessoa também, que seja seu parente, qualquer pessoa que seja. Beleza? Fica aí o meu recado. Eis aqui minha coroa, Terezinha Rosa de Jesus, a qual acreditou, orou muito pela minha vida. Obrigado, mãe. Esse aqui é meu pai, José Agostinho da Silva. Os dois coroas que nunca desistiram de mim, que lutaram até o final. E por esse motivo eu estou aqui hoje, graças a Deus. Eu agradeço muito a meu Deus que mudou meu filho. Hoje ele é o filho que eu queria que ele fosse.
mudou muito. Amém. Orei muito por ele, 12 anos. Cara no pó, joelho no chão, orava de madrugada, mas Deus fez, Deus deu a vitória. Hoje ele é o filho que eu queria que Deus me desse. Hoje ele é tudo para mim. Toda a vida foi, né? Mas depois que Deus mudou a vida dele, é o filho que eu queria que Deus me desse. Agradeço muito, meu Deus, e a ele por ter tido vontade de mudar. Amém. Meu filho é guerreiro, foi muito guerreiro, porque eu já sofri muito com ele, mas hoje eu tenho um filho de bem. Quero que todos os meus amigos basta ter um filho melhor do que o meu, igual a ele. Não precisa melhor. Hoje ele era meu filho, hoje está sendo meu pai. Eu só faço um negócio quando ele quer. E graças a Deus, hoje eu tenho um filho que Deus me deu. Amém. Só que eu sofri com ele não significa em nada hoje. Tive paciência, gente me dava conselho para eu desistir, eu nunca desisti. E é isso que a gente tem que fazer, lutar e pedir a Deus para vencer. Filho, quantas vezes te procurei, quantas vezes te disse e não errei. Eu previa que ia acabar assim, você nos meus braços sem poder sorrir, sem poder sorrir, sem olhar pra mim. Eu não queria que fosse assim. É meio dolorido falar do preço e do peso que trouxe cada decisão errada que eu tomei. Primeiro que lá atrás, eu, com todas as vontades erradas que eu tive e aquilo que eu queria viver, primeira coisa que me doeu muito logo depois foi me afastar da minha família, perder minha casa, ficar longe da minha própria casa, querer estar em casa e não poder estar em casa, ficar longe da minha mãe, dos meus filhos e meus irmãos, meu pai, porque cada decisão que eu tomei errada me levou para cadeia. E o cara que de repente tem um mínimo de coração, ele sente isso, não tem como. Por mais que o cara seja bandido, por mais que o cara seja criminoso, ele sente. Na minha última fase dentro da cadeia, eu passei por uma situação diferente, porque a minha vida já era uma outra vida e a minha esposa e a minha filha bem pequenininha, com 1 ano de idade, elas estavam lá do meu lado e era bem difícil ver elas atravessando aquele portão para passar algumas horas comigo no dia da visita. E de repente eu tinha que entender que elas estavam aqui fora sozinhas, sem que eu estivesse com elas. O peso maior de tudo é quando eu vou falar da minha mãe, do meu irmão William, da minha esposa Aldenice, porque a minha mãe ela chegou a ficar doente. E isso pesava de uma forma condenatória para mim lá dentro. A minha mãe é sem palavras, ela é uma pessoa que meu amor por ela é muito grande. E de repente esse amor que eu sempre tive por ela, não pensou nela na hora de aprontar, na hora de querer ganhar dinheiro, na hora de repente fazer ela me visitar dentro da cadeia. Porque não adianta o cara falar que, eu tô puxando cadeia. Mas tua família tá puxando cadeia também.
O meu irmão William é o cara sem palavras para aquele moleque. O cara morando em Curitiba, ele vinha de Curitiba para me visitar na cadeia. O cara gastava, se esforçava para estar me vendo, sabe, para poder estar me ajudando, me dando assistência dentro da cadeia, para não me faltar nada, e mostrando para mim o amor que ele tinha. E ele sempre foi um cara que ele nunca desistiu de mim. E ele tem uma frase que ele me falava que me marcou muito, porque ele falava para mim que a minha vitória seria a vitória dele e que ele nunca ia desistir de me ver vitorioso. Então é muito doído tudo isso, lembrar de tudo isso tem um peso muito grande, porque tanto ele quanto a minha mãe foram duas pessoas excepcionais na minha vida. E a Aldenice, minha esposa, sempre foi uma pessoa que vivia do trabalho dela para a casa dela, uma pessoa que estudou e que viveu uma vida humilde com a família dela, mas uma vida correta, honesta, nunca fez nada de errado. E de repente o marido dela teve que voltar para a cadeia porque tinha que pagar com uma dívida com a justiça. E eu cheguei a falar para ela um dia que eu não queria que ela fosse me visitar, que ela não precisava ir. Mas ela falou para mim que estaria do meu lado durante todo o tempo que fosse necessário. Em 2014 eu passei por uma situação complicada lá no CPP, eu estava no semiaberto, em Brasília, e de repente eu tive uma situação que eu tinha que resolver, tive um problema e eu foragi. Eu foragi para poder resolver esse problema. 2 dias depois eu resolvi o problema, mas eu fiquei foragido. Eu me converti, aceitei Jesus lá em Curitiba, meu filho Marley estava comigo, ele viu tudo acontecendo, ele era uma criança ainda, mas que viu a mudança do pai dele acontecendo, desde o princípio. O Marley foi assim, a minha testemunha de tudo aquilo que aconteceu. Logo em seguida eu fiquei alguns dias em Curitiba ainda, fiquei 15 dias em Curitiba, voltei. E quando eu voltei, nós passamos por uma fase bem complicada, porque estava difícil a situação, eu era foragido. E de repente agora eu era um foragido que tinha aceitado o caminho de Jesus para mudar de vida. Tem algo que as pessoas precisam entender, que Jesus, ele transforma a vida do cara. Só tem um detalhe. O cara tem que querer mudar de vida. Porque a mudança na vida do homem, quem faz é o homem. Jesus não muda a vida do cara. Porque ele não obriga ninguém a fazer nada. E você não precisa ser isso ou aquilo para você mudar de vida. Você tem que querer. Naquele momento eu quis mudar e eu aceitei a Cristo, porque eu entendi que para mim era o melhor caminho, era andar com Jesus. As coisas com Deus são tão louca, que teve um dia que teve um varão que me ligou e falou para mim: irmão Elber, eu sou fulano de tal, assim, assim, assado. E eu tenho uma missão que eu estava procurando a pessoa para ir para essa missão. E Deus me falou que é você. Você não me conhece, mas eu sou fulano de tal e tal e tal. Eu tenho uma missão da parte de Deus. Tu aceita? Eu falei: amém, irmão. Se é da parte de Deus, eu aceito. Ele: pois é, você vai para tal lugar, assim, assim, assado, você tem que viajar para tal estado, fazer tal coisa, assim, assim, assim. Eu falei: amém, irmão, posso comprar tua passagem? Pode. E de repente, sem pensar no impulso, eu falei que ele podia comprar minha passagem. E de repente, meu irmão, a passagem era de avião. E aí, como é que o foragido ia subir num avião, meu irmão? E a minha mulher falou para mim: nossa, minha mulher mostrou a fé dela para mim aquele dia. Porque ela falou: tu não tem fé em Deus? Não é Deus que está mandando tu ir para uma missão? Então Deus está te fazendo um missionário. E se Deus está mandando, tu está temendo a quê? Pode ir embora, tu vai fazer o check-in, vai montar no avião, vai cumprir tua missão com sucesso,
para a glória de Deus, e vai voltar em paz. Aquele dia eu falei, vem uma pancada da minha esposa, porque a fé dela estava maior do que a minha. E realmente assim aconteceu. Eu montei num avião, e não foi só para um lugar não, eu fui para tal lugar, para outro estado. Cumpri a missão e voltei em paz. Depois eu viajei de carro, de ônibus, de avião, para vários lugares, e Deus conduziu tudo. Fui trabalhar numa igreja em células, onde a gente fez vários discípulos. E vários discípulos a gente foi trabalhando, aprendendo a viver com Deus e fazendo aqueles jovens a andarem com Deus também. Foi uma experiência muito bacana. Só que de repente, foi chegando o fim do ano de 2015, a gente estava fazendo alguns eventos de rap gospel, e o último evento estava marcado. Estava tudo pronto para o dia 13 de novembro. E de repente Deus fala para mim, meu filho, tu vai ter que ir lá para Papuda agora pagar a tua dívida com a justiça, porque eu quero você livre, eu quero ver você em paz, mas você tem uma dívida com a justiça e você tem que pagar. Meu irmão, de repente aquilo mexeu comigo de uma forma muito forte, só que eu aceitei o que Deus falou. No dia 16 de novembro eu entrei dentro da Papuda. Amanheci o dia do dia 16, eu falei com a minha advogada, que também foi um canal de bênção na minha vida, através de um amigo. E eu brinquei em casa. Tinha alguns discípulos meus em casa. Passaram a noite lá, pra gente se despedir. E eu brinquei. Eu falei, eu não vou sair da cama até 11 horas da manhã, porque meio-dia eu vou entrar pra cadeia. Então eu vou me despedir da minha cama. E eu falei com o meu irmão, nós ficamos quase 1 hora no telefone, ele em Curitiba, e de repente ele fala pra mim bem assim, mano, caramba, hoje é dia 16 de novembro, nós estamos quase chegando em dezembro, Natal e Ano Novo tá bem aí, se apresenta hoje não, pô, vamos passar o Natal e Ano Novo, você já ficou até agora foragido, tem mais de 1 ano, só que eu respondi pra ele que eu tinha que ir naquele dia. Porque foi Deus que marcou o dia de eu me apresentar, não fui eu. E eu tinha que obedecer a Deus. Nós fomos para a porta da cadeia, eu, minha esposa, alguns discípulos, minha filhinha Angel e minha advogada. Nós paramos na porta do presídio, oramos e eu entrei. E teve alguns policiais ali que já me conheciam, e falaram, ué, Welber, o que houve? Pirou? Tá se entregando? Se entregando? Tá vindo puxar a cadeia, cara? E eu falei para eles, não, eu não pirei. Eu e ele viemos juntos aqui porque eu tenho que pagar minha dívida. Caraca, o cara pirou mesmo. Tá falando que tem alguém com ele aí. Eu falei, realmente tem. Jesus Cristo está aqui comigo. Quando eu falei isso, meu irmão, tudo mudou. Porque naquele momento até os policiais que me receberam ali, eles me pediram desculpa e falaram, pô, cara, tu aceitou Jesus? Eu falei, aceitei. Falou, pô, então, prega a palavra de Deus para esses caras aí, ajuda essa rapaziada. A cadeia tá muito virada, tá muito mudada. Tu vai ver aí com teus próprios olhos. Mas vai lá, Deus te abençoe. Eu falei, obrigado. E eu entrei, meu irmão, fui pro castigo, tirei 10 dias, na verdade era para tirar 10 dias de isolamento, eu tirei 9. Mas lá no castigo eu comecei a fazer uma obra que Deus conduziu. E os caras me pediram para eu fazer um culto dentro do castigo. Um isolamento, um pavilhão com 10 celas, todo mundo pagando castigo. E os caras me pediram, ei, irmão Elber, faz um culto. E ali eu fiz o primeiro culto na cadeia. E os caras começaram a ver outro cara, porque quem voltou para a cadeia era o irmão Elber. Não era o velho primo, o traficante. Era o irmão Elber. O primo tinha morrido. Então, dali eu fui pro P1. E no P1 eu encontrei com vários camaradas. Na hora que eu entrei no pátio, com o meu colchãozinho debaixo do braço, a sacolinha, a burrinha no outro, os caras foram me receber no portão, uma galera. E ali Deus começou a fazer uma obra. Porque ali não era mais o bandido. Era um novo homem. E daquele momento em diante foi
foi tudo novo para mim, porque eu já tinha puxado tantos anos de cadeia, mas totalmente diferente, de uma forma obscura, de uma forma negativa. E eu não precisei falar para ninguém que eu era crente, que eu tinha aceitado Jesus, não. Pelo contrário, foram lá, pegaram minhas coisas e a gente se encaminhou para a igreja. E vários caras foram me acompanhando, vários caras foram me abraçando. E os caras foram falando, caramba, como tu tá diferente, como tu tá mudado. Que massa te ver assim, cara, Deus te abençoe. Eu não precisei falar para ninguém que eu tinha aceitado Jesus, porque eles estavam vendo. Não tinha nada a ver com aquele velho primo que puxou tanta cadeia com eles, na vida louca, na bagaceira. E ali eu comecei a fazer tudo aquilo que Deus direcionou para fazer. E eu fiquei 1 ano e 7 meses na cadeia. Voltei para lá para pagar minha dívida e fiquei 1 ano e 7 meses. Minha família ficou ao meu lado. Deus não deixou faltar nada para minha família, nem para mim lá dentro. E no dia que Deus determinou que era o dia de eu sair, da mesma forma que Ele me levou no dia 16 de novembro de 2015, no dia 27 de junho de 2017, Ele me trouxe de volta para casa. Eu ganhei a minha liberdade. E para a glória de Deus, hoje eu estou vivendo de verdade. Estou em paz, estou em casa, com a minha família, com minha esposa, com a minha filha. Estou bem com os meus filhos, estou em paz com meus pais, com os meus irmãos, trabalhando numa empresa onde as portas se abriram, onde me deram uma oportunidade e aonde eu estou ganhando o pão de cada dia, onde Deus tem abençoado e aberto as portas. Estou trabalhando na obra, estou fazendo aquilo que Deus direciona. E hoje eu posso falar que eu sou um vitorioso. Filho, quantas vezes te procurei, quantas vezes te disse e não errei. Eu previa que ia acabar assim, você nos meus braços sem poder sorrir, sem poder sorrir, sem olhar pra mim. Eu não queria que fosse assim. Em 1998 eu fiquei sabendo que ia ser pai. Aí então deu um estalo na minha mente, tá ligado? Eu não mudei imediato. Só que eu já comecei a olhar a vida de outro ângulo, né, meu? Já comecei a ver a vida de outra forma. Falei, uma criança, vou ser pai. Eu drogado, vivia na rua, não tinha um lugar certo pra morar na época. Morava em vários lugares. Ficava, né? Morava não, ficava, passava a noite, às vezes só pra dormir. Então não tinha um lugar fixo pra tomar um banho, pra comer e tal. Então ali eu comecei a ver, eu falei, agora, o que eu vou fazer da vida agora, né, mano? Vou ser pai e tal. Começou aí, minha mudança começou aí. Só que a minha mudança maior mesmo, cara, foi quando eu fui convidado a ir a uma igreja evangélica, né? Eu digo que a minha mudança não partiu só de mim. A minha mudança foi um plano de Deus. Não tem como eu falar da minha mudança se eu não falar de Jesus, se eu não falar da igreja, se eu não falar dessa transformação aí que não veio de mim, veio de Deus. Então a minha mudança veio de Jesus, cara. Recebi um convite para ir para a igreja, através da minha ex-cunhada na época. Ela se converteu e nós morávamos no mesmo lote. E ela sempre me convidava e eu sempre resistindo a esse convite, né, cara? Eu não queria ir de jeito nenhum. Eu não entendi o que era ser crente, eu não entendia o que era ser cristão, essas paradas, mas ela me chamava para isso. Eu não quero frisar aqui isso, mas eu quero frisar, eu precisei ir para a igreja, eu precisei de Jesus para mudar minha vida. Eu vivia 24/48, drogado, na rua, então assim, não tinha outra coisa que pudesse me frear a não ser esse convite que eu recebi. Então minha mudança começou a partir daí, cara, a partir do dia que eu fui para a igreja e depois que eu fui para a igreja, tudo começou a ir para outro rumo, tá ligado? A minha mudança veio daí. Foram vários anos, quase 18 anos da minha vida, quase 18 anos
usando droga, quase 18 anos, vivendo, né, meu, nos seus desejos, nas suas vontades, do jeito que a rua manda. Você acha que é fácil o cara largar isso aí? Renunciar às drogas, muitas vezes renunciar a um dinheiro fácil, muitas vezes renunciar à curtição. O cara jovem quer curtir, quer zoar. Então assim, foi bem difícil, cara. Foi difícil pra caramba largar as drogas. Não foi da noite pro dia, foi algo muito intenso. Eu tive algumas recaídas no início. Eu fui pra igreja em 2002. E eu lembro que eu fiquei 8 meses sem usar nada, fiquei 8 meses limpão. E aí, num determinado dia, aconteceu uma parada comigo e eu acabei voltando de novo. E aí aquilo que eu não tinha usado naqueles 8 meses, meu, eu quis usar naquele dia que eu voltei ali, sabe? E a intensidade foi bem maior. Foi um dos momentos também muito difíceis da minha vida. Foi quando eu tinha parado de usar droga e voltei. A recaída, né? A recaída é algo muito, muito difícil para você conseguir se reestruturar de novo. Você passou 8 meses sem usar droga. Se você ficou 8 meses, cara, eu acredito que você fica 1 ano. Eu acredito que você fica 2. Eu acredito que você fica o tempo que você quiser ficar. Porque quem manda nessa hora é você, cara. Ninguém te obriga. Essa decisão tem que partir de você. Então, eu tive que querer mudar. Eu tive que querer pagar esse preço. Eu tive que querer renunciar. Eu tive que querer me afastar da rua. Eu tive que querer me afastar dos parceiros errados. Eu tive que querer me afastar das drogas. Foi fácil? Foi não, cara. Tinha dia que era difícil ficar dentro de casa. Tinha dia que era quase que impossível não querer usar droga. Porque eu falo pra você, cara, eu andei no meio do crime, no meio dos criminosos, perdi vários amigos no crime, dei muito sofrimento pra minha família. Minha esposa na época sofreu demais. Meu filho, nos primeiros anos de vida dele, presenciou muita coisa errada da minha parte, certo? Mas eu tive que querer mudar de vida, cara, e não foi fácil renunciar a isso tudo. Foi difícil, foi anos tentando mudar de vida. Hoje eu tô aqui, graças a Deus, firmão, vivão. Muitos parceiros não teve essa oportunidade. Muitos caras que andou lado a lado comigo, que a gente fez várias paradas junto, usou droga junto. Hoje esses caras não tá mais aqui. E já são 12 anos, mano. Então, cada dia pra mim é uma vitória. Longe das drogas. Eu conto os dias. Cada dia, cara, eu acordo e obrigado, Senhor, por eu não precisar acordar agora e fumar um baseado. Obrigado, Senhor, por não chegar uma quarta-feira, quinta-feira e eu querer cheirar pó. Obrigado, Senhor, por eu chegar 6 horas do trampo e trancar o portão e ficar dentro de casa curtindo uma tela. Obrigado, né, meu? Agradeço por essa mudança que eu tive. E eu acredito também que muitas pessoas, como a minha mãe hoje, se você chegar a perguntar pra ela, você vai ver que só de você tocar no assunto ela vai chorar, cara. Porque ela olha pro filho dela hoje e fala assim, graças a Deus meu filho não usa droga. Graças a Deus hoje eu sento na mesa, tomo café com meu filho. Graças a Deus hoje eu sento com meu filho aqui e converso com ele abertamente. Hoje eu entendo ele muito mais. Você entendeu? Então assim, foi válida a mudança. E tem sido válida. E eu acredito que se eu tô aqui hoje, cara, foi justamente por conta dessa mudança lá. Senão eu não estaria aqui hoje. Falando essas coisas pra vocês, que tá do outro lado aí, que vai ouvir, certo? Eu digo pra você, cara. A oportunidade, às vezes, ela é única. E se você deixar a oportunidade passar, já era. Graças a Deus, hoje eu sou um cara, eu vou dizer, abençoado, né, meu? Hoje eu tenho 2 filhos maravilhosos, né, meu? Tenho o Vitor aí que vai fazer 19 anos. Eu tenho o Vinícius de 2 anos, certo? Hoje eu tenho minha casa própria, tá ligado? Hoje eu trabalho em um local, cara, que eu nunca imaginei trabalhar, certo? Hoje eu faço coisas que eu nunca imaginei fazer. Hoje eu sou rapper, né, mano? Hoje eu faço um trabalho de, vamos dizer, de resgate através da música. Hoje sou conhecido como Mano D Regenerado. Então, assim, pra mim isso não tem dinheiro, não tem nada que pague, né, meu? Hoje essa mudança é tão maravilhosa e linda que até o nome Deus muda, né, cara? Não é vulgo, cara. Não é um vulgo. É um nome que Deus dá. Você tá ligado?
E antigamente, nas ruas do Paranoá, era conhecido como Raimundinho, né? Raimundinho e tal. Hoje, as pessoas me conhecem como Mano D, regenerado. Aí tem gente que questiona regenerado por quê? Porque a partir do momento, cara, que você renuncia a algo que você vive, que você renuncia às drogas, que você renuncia o crime para viver outra caminhada, e você quer ser, não é que você quer ser o espelho, mas você quer ser um cara que quer deixar coisas positivas, principalmente para os jovens, isso é uma regeneração, ok? Então, hoje, como regenerado, cara, eu tenho que fazer jus isso daí, e é o que eu tenho feito, tentado fazer. O que não fizeram comigo, o que eu não tive lá no passado, é o que eu tento deixar hoje para a juventude de hoje. É o que? As drogas, o crime, não compensa, meu irmão. O que compensa é você obedecer o pai, o que compensa é você obedecer sua mãe, respeitar as pessoas que é por você. Porque seus amigos lá da rua do crime, infelizmente não é por você, mano. Você sabe disso. Você que está do outro lado, você sabe disso. Quando o chicote estrala e quando as coisas apertam, quem está do seu lado? É os seus amigos? É os caras do crime, do corre? Pelo contrário. Quem está do seu lado é a sua velhinha ali. Quem está do seu lado ali, muitas vezes, é a sua esposa que corre com você. Você entendeu? Então, assim, mano, essa mudança foi válida ao extremo. Hoje eu olho pra mim e muitas vezes não me reconheço. Não imagino que um dia eu fui aquele cara lá, o Raimundinho, né, meu, noiado. De noiado a regenerado. Muitas pessoas julgam as pessoas. Tem muita gente que julga o cara porque fuma maconha, mas ele cheira. Tem muita gente que julga o cara porque bebe, mas ele rouba. Então você tem que começar a se colocar do outro lado para você julgar menos e ajudar mais. Como você ajuda? Às vezes não é com dinheiro, mas é com atitudes. Não adianta você querer falar de mudança para alguém sendo que você não tem uma mudança para oferecer. Então primeiro você tem que mudar para poder falar de mudança. E se hoje eu estou falando dessa mudança é porque eu mudei. Não estou querendo colocar aqui eu como um cara perfeito, porque nem sou. Tenho vários defeitos, tenho várias falhas. Mas quem eu era antes eu não sou mais. Então a mensagem é: o respeito acima de tudo. Filho, quantas vezes te procurei, quantas vezes te disse e não errei. Eu previa que ia acabar assim, você nos meus braços sem poder sorrir, sem poder sorrir, sem olhar pra mim. Eu não queria que fosse assim. Perdi, no primeiro ano da cadeia, já perdi minha mulher, minha esposa já me largou, minha primeira esposa já me deixou de lado. Que dali eu corroía por dentro de mim uma dor muito ruim, porque, né, as únicas pessoas que me visitavam era ela e minha mãe. E minha mãe, coitada, minha mãe já de idade, tendo que passar pelas humilhações de tirar a roupa em frente às polícias para poder ser revistada, para poder entrar naquele lugar, para poder me ver em 15 dias. Isso aí é muito humilhante. Você fala que gosta da sua mãe, que ama a sua mãe e quer ir ver ela nessa situação, tendo que ver você, para te ver, tem que passar por isso, ser revistada, tem que abaixar, tirar a roupa, abaixar, para poder entrar, para te ver dentro de um presídio. Isso aí, você fala que gosta da tua mãe. Cara, isso aí é terrível, velho. Já vi cara ficar doido lá dentro, já vi cara enlouquecer, não foi um nem dois não. Já vi cara se suicidar, eu já vi cara morrer lá, que a televisão não mostra isso, entendeu? Mas o que mais acontece é cara morrer lá dentro de depressão, de doença. E não é fácil você viver ali dentro daquele lugar ali, entendeu? Você lembrar das coisas que você já passou, você dormir com frio, você sentir fome. Mas você que ainda não passou por isso, nem queira passar, porque é muito triste para você e muito humilhante para sua família. Eu estava
já sofrendo demais, com droga, com guerra, com inimigo. Eu andava assustado, muita coisa ruim acontecendo. E eu sabia que uma hora ou outra eu ia morrer, dando desgosto para minha família, dando desgosto para tudo. E eu falei, meu irmão, eu tenho que mudar de vida. E foi eu descendo aqui na 202, aqui na comercialzinha ali, funcionava uma locadora na época, uma locadora que a gente locava vídeo, né? Que hoje em dia nem existe mais isso, né, de locadora. E ali funcionava um culto, tava tendo um culto. E eu passei lá, eu falei, vou ficar aqui. Aquela palavra foi tão forte, Deus falou comigo sobre vaidade, que tudo era vaidade, entendeu? Porque eu nunca tinha ouvido falar sobre essas coisas. Quando eu ouvi que dali, entrou no meu coração como uma flecha, que eu saí daquele culto ali chorando. Quando acabou, eu saí chorando. E o pastor foi, conversou comigo, me abraçou e tal. Aí eu falei para ele que ia voltar no outro dia, e realmente eu voltei. E fiquei pensando nisso tudo que aconteceu e eu vi que realmente Deus ele tinha um plano na minha vida. E de lá para cá eu comecei a mudar, eu comecei a buscar a Deus, comecei a ir para a igreja, comecei a levar as pessoas para a igreja, falar do amor dele. E Deus foi me abençoando de uma forma tão tremenda que muitas pessoas viram meu testemunho, viram minha mudança e começou a me seguir, a vir junto comigo para a igreja. Deus me abençoou, eu gravei um CD eu fui o primeiro grupo a gravar um CD aqui na Santa Maria, um CD de rap, FDO, Filhos da Obediência. O primeiro grupo que gravou um CD aqui nessa cidade que foi a gente, para honra e glória do nome de Jesus. Deus ele é fiel e ele quer fazer você uma pessoa livre. Hoje minha alegria é sair com minha família, com meus filhos, com minha filha, de andar com ela. Hoje eu não preciso estar andando de frevo, não preciso mais nada. Meu negócio é pegar minha filha no colégio, buscar ela. Isso para mim que é alegria, é estar com minha família, estar com as pessoas que gostam de mim realmente, pessoas que são de Deus, porque as pessoas que não são de Deus, que te oferecem coisa errada, que tá ali querendo te dar 50 gramas para tu vender de droga, te oferecendo um bagulho errado, esse bicho, ele não é teu camarada, parceiro. Ele tá te afundando no crime e você vai se dar de mal lá na frente, porque isso aí é a realidade, essa é a realidade. E eu tenho que falar isso para tu, porque isso aí não existe, você tem que procurar o caminho certo. Dê valor à sua família, dê valor aos teus filhos, às pessoas que te amam de verdade, entendeu? Porque senão, parceiro, é só desilusão. Os canas vão vir na tua casa atrás de tu vai rodar, tu vai passar no jornal. Eu fui pra Papuda, fui lá pro calabouço, fiquei sozinho no Cartigo, passei o Natal de 2007, 2008, sozinho dentro de uma cela, trancado no Cartigo, lá no calabouço, sozinho, eu vendo os fogos de artifício lá em São Sebastião. Eu comecei a chorar, chorava sozinho, falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Era para mim estar lá em casa com minha família, num banquetezão, comendo, bebendo à vontade, comendo coisas boas. Agora eu estou aqui com fome, eu tive que pegar minha xepa, comer a metade dela, porque a janta lá eles pagam 4 horas da tarde. Aí eu peguei a metade dela, comi 4 horas, a outra metade eu guardei à noite, para quando chegasse a viradura eu comer, senão eu ia ficar com a barriga vazia. Isso é vida? Isso não é vida não, parceiro. Enquanto há vida, há tempo de se arrepender. Todo erro tem um preço. O preço das decisões, às vezes, é maior do que nós, mas nunca será maior do que nossa fé. A todo homem foi dado uma vez nascer e uma vez morrer. Cabe a cada um de nós administrar o que nos foi emprestado. O fôlego de vida. Filho, quantas vezes te procurei, quantas vezes te disse e não errei. Eu previa que ia acabar assim, você nos meus braços sem poder sorrir, sem poder sorrir, sem olhar pra mim. Eu não queria que fosse assim.
carro, cuidado, isso mata. Eu te avisei, eu te procurei. Cuidado com quem se anda, com quem se abraça. No final a corda sempre quebra pro lado mais fraco. Eu te avisei.